Seja bem-vindo ao nosso devocional Graça e Paz. Hoje o nosso texto está no capítulo 14, versos 34 e 35. Hoje, lindona, eu quero te convidar a fazer um check-up na sua parede. Sempre que a gente precisa fazer um exame, a gente faz o exame na torcida para não dar nada. Mas a gente sabe que se houver necessidade de fazer o exame, há uma possibilidade de dar alguma coisa. E como é que você se comporta quando você acha alguma coisa que não está certa? Algo de errado no seu exame? Você se desespera? Você encara? É sobre isso que a gente queria conversar hoje. Esses versículos, eles vão fazer uma advertência sobre algo muito importante. O povo, quando entrasse na Terra Prometida, eles deveriam estar atentos às paredes das casas onde eles fossem morar. Naquele tempo também eles chamavam de lepra um grande número de coisas. É claro que lepra na parede não é a lepra, doença de pele, né? Mas se referia a uma mancha, a Bíblia vai falar meio esverdeada ou avermelhada, que poderia aparecer na parede. Então, é chamada a atenção. Deus fala que é importante, seria importante que eles estivessem atentos. E ao perceberem que na parede apareceu uma mancha desse tipo, mais fundinha ou não, eles deveriam chamar imediatamente o sacerdote. Como eu falei há pouco do exame, né? Às vezes a gente dá de cara com uma coisa que não tá legal, não é bom. Há um problema, como diz a meninada, algo de errado não está certo. E a gente fica apavorado. Quem anda de perto comigo sabe que eu detesto esse termo, né? A gente fica desesperado. Acho que crente nenhum deveria se desesperar, porque nós conhecemos a esperança. Mas é amedrontador mesmo. Imagina você pegar um exame com positivo para câncer, ou um tumor qualquer que você ainda não sabe se é maligno, se é benigno, ou uma outra coisa, né, que venha assim a desafiar a sua fé. É sempre um momento muito difícil. Então, esse povo estaria entrando num lugar, a Terra Prometida, gente, é o lugar dos sonhos. É o lugar para o qual eles fizeram toda aquela peregrinação no deserto. É a promessa de Deus. Então, chegando lá, era muito provável que eles dessem aquela relaxada, né? Assim, a gente vem de uma batalha, a gente vem de uma luta, e quando chega no lugar da bênção, dá aquela estagnada. Geralmente é assim. Aquele fervor todo que a gente comentou ontem, né? Aquele fogo, aquela vontade, aquilo tudo. Quando as coisas, a poeira baixa, as coisas se estabilizam, a tendência humana é a gente se acostumar. É como a gente se mudar para uma casa que ainda não está totalmente pronta, né? Quando a gente entra, a gente fala, não, depois eu vou arrumar essa parede, depois a gente vai pintar aqui, depois... E a gente entra e a tendência é ficar com aquela parede do mesmo jeitinho que está até o dia da mudança. Então, era muito importante que Deus chamasse a atenção do povo. Vocês precisam continuar alertas. Sim, meninos. Quando a gente consegue uma bênção, aí é mais do que nunca tempo de vigilância. É tempo de observar. E não ficar com medo quando a gente dá de cara com alguma coisa que não está certa, né? A parede mostrava que tinha alguma coisa errada na casa. Não era um problema de uma parede, era um problema de uma casa. E aí eu sempre me lembro, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas os dentistas jogavam uma solução meio rosada, né, na boca, e onde tiver placa, aparece na hora, fica aquela manchona assim. Era mais ou menos isso que acontecia. Então, qual é a nossa postura quando a gente dá de cara com um problema dentro da nossa casa? Então, tem uma receitinha aqui. A pessoa deveria olhar, chamar o sacerdote olharia, tiraria todo mundo de casa e essa casa passaria por uma observação de 7 dias. Depois, voltaria. Se a mancha ficou naquele lugar só, era só resolver aquele lugar, aquela coisa pontual, né? Então, tem coisas que são, assim, muito superficiais. São coisas bem facinhas de resolver. Porém, a gente precisa resolver. Porque se a gente não resolve, aquilo que a gente não resolve ou aquilo que a gente tolera tende a endurecer, a solidificar e a ficar mais complicado depois de ser removido. Se a mancha não fosse superficial, ao contrário, ela até alastrasse,
O sacerdote então teria que arrancar aquelas pedras, não eram tijolos como os nossos de hoje, né? Então ele teria que remover tudo, arrancar, fazer um buracão mesmo, tirar e jogar lá fora da cidade aquilo que estava contaminado, rebocar tudo de novo, fazer com novas pedras, alisar as paredes, tudo direitinho novamente para que aquela casa fosse habitável. E sim, existem problemas que são mais profundos, né? Não dá para resolver com uma simples observação. Não dá para resolver com uma conversa, por exemplo, né? Tem coisa que, assim, pequeno ajuste fino, entre nós e nosso marido, entre um pai e um filho. Senta aqui, filho, ó, é assim, não tá legal, vamos melhorar aqui. Da mesma forma, a esposa com o marido, né? Amigas, qualquer tipo de relacionamento humano. Tem coisas que uma breve conversa, um momento, um café, uma tarde, né? Um abraço, um presente, um agrado, uma declaração. Isso resolve. A gente resolve aquela mancha ali e volta a ficar tudo saudável. Mas há problemas que são mais profundos. Há problemas que uma conversa não vai resolver. Não vai resolver tudo. Talvez só comece a resolver. Nós precisamos remover mesmo, sabe? Há coisas que ficam tão empedradas dentro da gente. Há coisas que ficam tão difíceis. Mas a nossa alternativa é ou morre com isso ou arranca isso para ficar saudável. Então eu quero te incentivar, sabe? Se você, esse check-up, nessa olhada, nessa observação, nessa vigilância nas paredes, você perceber dentro de você coisas contaminadas, mais velhas, sabe? Profundas, empedradas mesmo, dificuldade de perdão, dificuldade tanto para pedir quanto para perdoar, dificuldade para confessar alguma coisa feia que você fez, né? Mas você sabe que isso é lepra. Se ficar, alastra, mesmo cobrindo com muito pano. Lembra de Naamã? Mesmo coberto com um monte de pano, a lepra ela vai tomando conta, vai comendo tudo que ela encontra pela frente. E aí não vai ser mais uma mancha, vai ser uma parede toda manchada, uma casa toda manchada. E nós devemos ser a casa favorita de Deus, né? Não se trata de uma parede isolada, é a casa que está em jogo. Nós somos essa casa. Então dá uma olhadinha nas suas paredes. Hoje é dia de exame nas paredes. Faz o seu check-up. E se você encontrar manchas, se você encontrar coisas que não deveriam estar ali, encara. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Uma vez eu conversei com uma amiga e foi muito honesta a nossa conversa. Não foi uma conversa fácil, não, mas ela disse assim: Tânia, eu quero te pedir perdão porque eu tive inveja de você. Que difícil, né? Mas será que a gente tem essa coragem? É difícil da gente dizer, eu senti isso, eu senti ciúme, eu não fiquei feliz com a tua vitória. Isso é uma coisa para se confessar, para que a gente elimine a lepra, para que o nosso coração limpo consiga ser um lugar saudável para o Espírito Santo estar. Então, eu quero te encorajar, né? Eu já estou fazendo isso aqui e estou achando algumas pintinhas na parede. Eu estou precisando dar uma rebocada aqui, porque depois de tudo que o Senhor fez por nós, depois de tudo que Ele nos deu, manter lepra nas nossas paredes não é pouco inteligente, né, meninas? E nós temos essa oportunidade, então, hoje de rever as nossas paredes. Eu quero te falar, para encerrar, duas coisas. Primeiro, quem botou a mancha lá? Quem botou a mancha lá não foi quem contaminou a parede, mas foi aquele que queria que a parede fosse consertada. Leia de novo e você vai ver que Deus mostrou, Deus fez aparecer a mancha. Há em outro lugar da Bíblia um versículo que diz: Ele mesmo fez a ferida e Ele a curará. Então Deus não enfermou aquela parede, mas Ele mostrou que aquela parede tinha problema. Então quando o Senhor nos mostrar, às vezes a gente pede, né? Senhor, revela. Senhor, mostra o que está oculto. Mas Deus só vai mostrar para quem tem coragem de encarar a verdade. A outra coisa que eu queria falar com você é que a casa que estivesse com lepra deveria ser mostrada para o sacerdote. E eu não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, mas o sacerdote é você. O sacerdote da minha casa sou eu. Não tem ninguém para a gente chamar para fazer esse tipo de trabalho. Dentro da nossa casa, quem é o sacerdote? É o dono dessa casa.
né? E o Senhor quer habitar nessa casa, o dono maior da casa, né? O dono de verdade da casa. Então, é nossa responsabilidade como sacerdócio real olhar as nossas paredes hoje, e se nós encontrarmos manchas, nós precisamos, se forem superficiais, dar aquele jeitinho ali, né? Uma conversa, um cafezinho resolve, mas se forem profundas, a gente arranca tudo, coloca tudo para fora. Coloca tudo para fora. Se você necessitar de ajuda, eu tenho certeza que na sua igreja Deus vai disponibilizar alguém para estar do seu lado, alguém idôneo, alguém maduro, alguém cheio de Deus para ouvir. Você colocar tudo isso para fora, levar tudo para o pé da cruz e ser sarado. Um beijo, querida. Até a próxima.